Estamos iniciando hoje uma nova série com um tema que nós julgamos ser extremamente atual e, consequentemente, pertinente. Nós demos o nome de Sociedade Likeaholic, fazendo um trocadilho com a palavra workaholic, daqueles que são viciados em trabalho, sendo agora transformados em uma sociedade em transformação, sendo agora viciada em likes. Quem aqui tem Facebook, talvez saiba melhor do que eu estou dizendo. Se você não tem, deixa eu explicar algumas coisas importantes. Por exemplo, o Facebook, para a grande maioria das pessoas, serve apenas como massagem no ego, que é mais ou menos assim: eu vou postar alguma coisa, não para que aquilo seja bom para a vida de alguém, mas para que aquilo teste a minha popularidade, sendo traduzido em quantos likes eu vou receber. O que é um like? Like é um botãozinho que você tem. Então, se eu coloco lá, por exemplo, uma coisa relevante do tipo, bom dia. Aí, a minha popularidade no Facebook é medida por quantas pessoas vão ler lá, olha, o Marquito colocou bom dia. Porque tem um botãozinho logo embaixo da postagem, que é uma mãozinha assim, que você clica significando que você curtiu aquilo. E isso é muito interessante, porque o que tem de gente curtindo as coisas mais descurtíveis do mundo é um absurdo. Mas quanto mais joinha, quanto mais curtida você tiver, significa que mais popular, mais querido, ou então mais relevante foi a sua postagem. E aí, por exemplo, isso começando a acontecer, começou a gerar então o mundo do Facebook. O que é o mundo do Facebook? É um mundo paralelo, é como se fosse, antigamente a gente chamava de Matrix, os mais antigos, os mais velhos vão lembrar da época da Matrix, um mundo paralelo. Agora é o Facebook. Por que eu digo que o Facebook é um mundo paralelo? Porque no Facebook todo mundo é feliz. Pode ver, todo mundo é feliz, todo mundo é lindo, todo mundo é legal, todo mundo fala bom dia, todo mundo come bem, porque as pessoas colocam no Facebook umas coisas que não é possível que elas comam aquilo, por exemplo, numa terça-feira. Na terça-feira, pessoas normais estão comendo alguma coisa que ainda sobrou do domingo. Mas não, as pessoas no Facebook, elas estão comendo, bobó de camarão com escargot, alguma coisa assim, que você olha e fala, mas não é possível que a pessoa está comendo aquilo, mas ela tá, talvez ela nem esteja, talvez ela apenas tenha copiado uma foto que ela achou no Google, mas é importante colocar aquilo, porque ela sabe que se ela colocar aquilo, o que é que vai acontecer? Ela vai receber muitos likes, muitas curtidas, e ela vai ficar famosa. Então, eu acho que o Facebook acaba sendo um reflexo da sociedade que nós vivemos. Antes, deixa eu dizer que nós não estamos demonizando o Facebook do tipo, você deve sair daqui, deve excluir a sua conta. Eu tenho Facebook, eu uso Facebook, eu tô direto postando coisas, mas o problema é quando nós fazemos da vida do Facebook a nossa vida real, ou então uma projeção da vida que nós gostaríamos de ter e não temos. E isso acaba sendo o reflexo de uma sociedade cada vez mais narcisista. Ou seja, uma sociedade que cada vez mais busca adoração do eu, exaltação do eu, busca a si mesmo, saber quanta glória eu devo ter, quanto louvor eu mereço. Então isso se torna uma necessidade de uma tal forma que, dependendo do que você postar, se tal pessoa não curtir, você já não fala mais com ela. Talvez você tenha essa sensação, se você tem o Facebook e a sua esposa também tem Facebook, ou seu marido tem Facebook. Então você posta alguma coisa lá e você fica de olho. Vamos ver se a minha esposa vai curtir. Passou 12 horas, ela não curtiu, você já vai tomar satisfação. O que é isso? Eu coloquei um negócio, você não curtiu, você não me ama mais. Uma sociedade likeaholic é vítima, é refém dessa necessidade de adoração, que é uma coisa antiga na Bíblia.
Porque desde o começo da Bíblia nós temos seres humanos querendo se colocar no lugar de Deus. E querendo então, como deuses, serem adorados, serem exaltados, serem independentes de tudo e de todos, totalmente na contramão do que a Bíblia nos ensina, ou seja, a dependência de Deus, a adoração somente a Deus. Eu quero aproveitar e falar um pouco dos acontecimentos da semana passada. Eu tinha seriamente pensado em colocar a foto do menino sírio, mas por respeito à maioria das pessoas que se chocam com imagens reais, eu resolvi não colocar. A gente também ia colocar a foto da Minnie, do tipo, já que não pode colocar a foto do menino morto porque ela é muito real, a gente podia colocar a foto da Minnie, que é uma foto tipo assim, faz com que a gente dê uma olhada, dê uma risadinha e fique com a sensação de que o mundo continua lindo, maravilhoso e o mundo é o Walt Disney. Mas, então não coloquei nenhuma foto, mas acho que todos aqui viram a foto do menino sírio morto numa praia da Turquia. Morreu ele, o seu irmão de 5 anos, o menino sírio tinha 3 anos, morreu ele, o seu irmão de 5 anos, a mãe, apenas o pai sobreviveu, porque o bote em que eles estavam virou, eles estavam fugindo da guerra e das atrocidades, principalmente cometidas pelo Estado Islâmico, e aí o que acontece é que, sim, tem muito mais gente morrendo. Por exemplo, nessa semana foram mais de 80 que morreram nessa mesma situação. Mas acontece que na história, algumas fotos se tornam ícones do que está acontecendo. Quem não se lembra, por exemplo, na época da Guerra do Vietnã, daquela menina, uma menina correndo nua em direção a quem estava tirando uma foto, mostrando e marcando atrocidades que são cometidas por seres humanos contra outros seres humanos. Nós simplesmente podemos olhar para aquela foto e dizer desnecessário. Ou então olhamos para algumas fotos como essas e dizemos, são fotos que se tornarão ícones de um movimento e de uma geração que marcarão a história como um desafio para que tais atrocidades nunca mais se repitam. Lógico, ninguém absolutamente deve gostar de ver uma foto daquela. Mas o que eu acho é que muitas vezes são imagens necessárias para fazer o que aconteceu na semana passada. De repente, dar um start para que, inclusive, muitos cristãos olhem e pensem, olha, tem gente morrendo no mundo. Olha, pessoas são perseguidas. Olha, crianças morrem. Olha que interessante, seres humanos são maus. E não aconteça como aconteceu comigo essa semana, quando eu estava num lugar, e aí eu falei assim, puxa, que triste aquela foto do menino sírio. E alguém olha para mim e diz assim, que menino sírio? Do que morreu? Hã? Na perseguição lá que está acontecendo contra cristãos e outras minorias, inclusive muçulmanas também. Eu não estou sabendo. Claro, porque talvez a gente tenha coisa mais importante para pensar, como a foto que eu vou colocar no Facebook para receber muitas curtidas do que eu almocei hoje, por exemplo. Há inúmeros humanos, nesse exato momento, clamando, sem que ninguém ouça. Ninguém. E também, é claro que a gente sabe, porque eu vi muita gente dizendo assim, mas o pessoal está preocupado com o menino sírio que morreu numa praia da Turquia, mas há também sem-tetos ao nosso lado na cidade. Sim, ninguém está dizendo que nós devemos cuidar do menino sírio e não cuidar daqueles que estão sofrendo ao nosso lado. O que nós estamos querendo dizer é, como a Bíblia diz, o amor de muitos esfriou, e uma grande parte de seres humanos, cristãos ou não, simplesmente não dão a mínima para o que está acontecendo. Se não morreu alguém da minha família, sorte minha. Se morreu alguém da sua família, azar o seu. E se morreu alguém de uma família que a gente não conhece, sorte a nossa. E assim vamos caminhando e esperando um dia Jesus voltar, porque para muitos o cristianismo e a própria vida tornou-se apenas um momento em que nós esperamos ir para o céu, enquanto algumas pessoas desafortunadas vão sofrendo. Mas fazer o quê? Talvez nós estejamos vivendo o que titãs profetizaram, é cada um por si, Deus contra todos. Se for assim, caminha-se e vamos embora. Ao mesmo tempo em que cristãos estão às vezes alienados nesse processo, a gente começa a ver pedras. E
E algumas pedras bem duvidosas clamando. Por exemplo, se você não viu, dizer, vai parecer um trocadilho, mas não é. Se você não viu, veja a Veja. Tá, porque a matéria de capa da Veja, nesse final de semana, trata de uma das questões teológicas mais profundas desde que o ser humano é ser humano, que é a questão da... Está na capa da Veja de hoje uma citação retirada de Santo Agostinho, dizendo: se Deus é bom e poderia evitar o mal, por que simplesmente às vezes parece que ele nada faz? Olha a profunda questão jogada numa revista de circulação nacional. As pedras clamam. E mais, aí embaixo há uma resposta de um filósofo dizendo assim: a culpa não é de Deus, é do ser humano, porque nós somos maus. E aí muitos cristãos e muita gente vivendo a sociedade laica-holic. Eu quero ser adorado, eu quero ser curto. Se tem alguém morrendo ao meu lado, azar de quem está morrendo. Nós não podemos, inclusive, incorrer no erro de Caim. Caim é filho direto de Adão e Eva. A Bíblia diz que Adão e Eva tinham até aquele momento 2 filhos, Caim e Abel. Eles tiveram uma certa briga lá, um reteté meio esquisito. Aí Caim ficou bravo com Abel, fez uma armadilha para Abel, matou Abel. E Caim começa a ter, porque o mal já está instalado no ser humano por causa do pecado, uma postura que às vezes tem sido a nossa postura diante do mal no próximo. Veja, porque Deus chega para Caim, logo depois que ele matou Abel, e faz uma pergunta. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu o responsável pelo meu irmão? E essa tem sido a nossa resposta a Deus diante das atrocidades que acontecem com nossos irmãos, sejam eles cristãos, muçulmanos. Eu não sou universalista, eu não estou dizendo irmão no sentido todos são filhos de Deus. Estou dizendo no sentido de ser humano. Às vezes, morre alguém do outro lado do mundo e a gente simplesmente está dizendo para Deus: acaso sou eu responsável por ele? No entanto, é muito interessante notar a resposta de Deus. Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. E desde então, nós temos optado pela resposta de Caim a Deus: acaso sou eu responsável pelo meu irmão? A resposta de Deus é simples: é. Porque seres humanos são responsáveis por seres humanos, assim como são responsáveis por toda a criação de Deus. São responsabilidades que Deus deu para mim e para você. É por isso, então, que, dentre muitos temas que nós poderíamos abordar, nós escolhemos 4 e nós vamos começar. São 4 posturas totalmente anticristãs e pecaminosas como fruto de uma sociedade laica-holic. E a primeira que nós vamos tratar é o individualismo. Individualismo, nós vamos definir mais ou menos como uma tendência ou atitude de quem vive exclusivamente para si e demonstra pouca ou nenhuma solidariedade. Eu acho que a gente tem, inclusive, a definição aí de individualismo. Tendência ou atitude de quem vive exclusivamente para si e demonstra pouca ou nenhuma solidariedade. Também refletido como egoísmo ou egocentrismo. Essas são as características de um individualista. E como nós escrevemos aí, que é, sim, um pecado. O individualismo não é apenas uma tendência natural que o ser humano tem. O individualismo é uma tendência que o ser humano tem como fruto do pecado que está nesse ser humano. O pecado de não amar, o pecado de não cuidar, como consequência de nós um dia
temos virado as costas para o nosso Deus, que tem como principais características um Deus de amor, um Deus de misericórdia e um Deus benigno. Para isso, nós vamos ver um texto muito conhecido da Bíblia, e nós vamos dar uma vasculhada nesse texto para ver como o mestre, como Jesus trabalha algumas questões no coração das pessoas e trabalha essas questões em nosso coração, e como Jesus tem a capacidade de, mesmo dizendo algo há 2000 anos, dizer essas coisas como se ele estivesse falando isso agora de manhã. Há um texto que você pode encontrar lá em Lucas 10, deixa eu ver se eu escolhi o de Lucas, é isso mesmo, Lucas 10, que nós conhecemos na Bíblia como parábola do bom samaritano. O problema de muita gente com a parábola do bom samaritano é que a pessoa começa a ler a parábola no começo errado. Porque, como você vai notar hoje, Jesus conta essa parábola como uma resposta a uma pergunta. Jesus não está simplesmente lá, sei lá, conversando amenidades do dia com os seus discípulos, do tipo, hoje está calor, hein? Se parar de ventar, chove. E aí, como não tinha assunto, Jesus falou assim, deixa eu contar uma coisa para vocês, posso te contar uma história? É uma história legal que eu queria contar para vocês. Então a história saiu do nada. Não, a parábola do bom samaritano tem um contexto muito interessante e que tem muito a ver com uma sociedade individualista que, por causa do pecado, já tinha essa tendência na época de Jesus. Veja só o que diz a Bíblia, vamos lá para o texto de Lucas 10. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, mestre, veja a pergunta desse cara, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Veja que esse cara chega a uma pergunta, que é uma pergunta feita pela maioria dos seres humanos. São poucos os seres humanos que em algum momento da sua vida não sentam para pensar, será que existe esse negócio de eternidade ou não? São poucos os seres humanos que pelo menos em algum momento da vida não param para pensar, e agora, será que a vida é só isso mesmo? Ou será que quando a gente morrer, vem alguma coisa depois? E aí há várias teorias sobre isso. Tem gente que diz, não, morreu, acabou. Tem gente que diz, não, morreu, você vai para o lugar, depois volta, você vai reencarnando. O cristianismo defende, não, o ser humano é eterno. O que acontece é que, dependendo de a quem você adora, quem você reconhece como Senhor, você vai passar a eternidade no céu, ou então vai passar a eternidade no inferno. O cristianismo defende, morre-se apenas uma vez, e depois vem o juízo baseado no próprio texto da Bíblia que diz isso. Há várias teorias, mas o que acontece é, em algum determinado momento da vida, seres humanos vão parar para pensar a respeito da eternidade. Porque, a despeito de muita gente viveu aqui e agora, aparentemente há no coração do ser humano o anseio pela eternidade, muitas vezes exposto no simples questionamento sobre o significado da vida. Isso é interessante porque lá em Eclesiastes 3, um livro que está no Antigo Testamento, há um texto muito interessante que também, por falta de conhecimento, a gente lê pela metade. Mas em Eclesiastes 3, há um texto que diz assim, há tempo para todas as coisas debaixo da terra. O autor está reconhecendo que a vida não é uma monotonia. A vida do ser humano tem altos e baixos. É por isso que lá no texto de Eclesiastes 3 está escrito assim, há tempo para rir, mas há tempo que você chora. Tem dia que você está feliz, tem dia que você está triste. Há tempo para plantar, e claro, se você planta, há tempo de arrancar o que você plantou. Há tempo de guerra, mas também há tempo de paz. E ele vai discorrendo sobre vários tempos que são normais na vida do ser humano. E muita gente para o texto por aí. Quando o autor para de dizer há tempo de X e há tempo de Y, a pessoa para. No entanto, a ideia central do autor vai lá para frente, quando ele chega no determinado momento de Eclesiastes 3 e diz assim, e Deus colocou no coração do ser humano o anseio pela eternidade. Isso é fantástico, porque o autor está dizendo o seguinte, há tempo na vida que nós vivemos aqui para todas as coisas, tristeza, alegria, guerra, paz, chorar, sorrir, tudo. Mas haverá um tempo em que esse tempo não será mais medido pelas sensações que nós temos.
Porque Deus colocou em nosso coração o desejo, o anseio pela eternidade. E a eternidade está nas mãos de Deus. Haverá um tempo em que tudo isso deixará de existir. E aquele que é Senhor do tempo, de toda a história, irá dominar a tudo e a todos. O texto nos remete a uma esperança de um dia em que nós veremos o céu se abrindo, Jesus voltando e todas as coisas voltarem a ser como deveriam ser desde o começo, mas que foram estragadas por nós por causa do pecado. O texto diz claramente: há no coração do ser humano o anseio pela eternidade, o anseio para que acabe essa oscilação, o anseio para que um dia todas as coisas sejam resolvidas e aconteça o que está escrito em Apocalipse 21, o dia em que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, o dia que não haverá mais gemido, o dia que não haverá mais clamor, e haverá a plena alegria da presença de Deus para sempre. Aquilo que é expresso na história do cristianismo como Maranata, vem Senhor Jesus. Haverá esse dia. Isso é expresso muito na pergunta desse cara: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Olha a resposta de Jesus: o que está escrito na lei? Como você a lê? Ele respondeu. Esse cara, lembre-se, ele é um perito na lei. Jesus não está falando com alguém que não entende do que ele mesmo está citando. Esse cara é perito na lei. E veja, ele só perguntou o que perguntou porque ele queria colocar Jesus à prova, do tipo, deixa eu ver se o cara entende das coisas. Ele respondeu: bom, o que a lei diz é: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu bem. Faz isso e viverá. Primeira coisa, Jesus não responde para o cara assim: o que você acha? Porque Jesus sabe muito bem que não importa o que nós achamos a respeito de alguma coisa. Importa o que Deus diz a respeito daquilo. Tanto é que o cara chega para Jesus e diz assim: como é que eu faço para herdar a vida eterna? Qual é a resposta de Jesus? O que é que Deus diz na lei? Porque isso que é importante. O que você pensa a respeito de uma situação não tem valor algum diante do que Deus sabe a respeito daquela mesma situação. Então é importante que você sempre responda: o que é que diz a palavra? O que é que diz a Bíblia? O que é que diz a lei? E aí então, esse cara faz uma citação que com certeza você já viu sendo citada em inúmeros lugares, nas mais diversas circunstâncias. Aí Jesus ouve aquela explicação e diz assim: legal, faz isso e beleza. No entanto, vamos ser sinceros, fazer isso não é fácil. Ou é? Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o coração, toda a alma, toda a força e todo entendimento, e ame ao próximo como a si mesmo. É o tipo de mandamento curto, direto e absurdamente comprometedor. Porque faz com que eu tenha que usar todas as áreas da minha vida em prol de uma causa. Amar a Deus, um amor vertical, e ao próximo como a mim mesmo. Um amor horizontal. Um amor a Deus que desemboca naturalmente no que eu faço para o próximo. É claro que, como consequência disso, o que é que ele faz? Mas ele, querendo justificar-se, do tipo, tá, deixa eu melhorar para mim, porque do jeito que eu respondi e do jeito simples que Jesus deu a resposta para a minha resposta, fica difícil. Ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Quantas vezes, ao falar de amor, eu escuto o cristão dizendo assim: não, a Bíblia diz para amar o próximo, mas nem todos são próximos, né? Do tipo, deixa eu me desculpar. É exatamente a mesma questão que o intérprete da lei lançou para Jesus há muito tempo. Era a pergunta do tipo: tá bom, mas nem todo mundo é meu próximo. É uma forma de tentar livrar-se da responsabilidade. Mas também a gente não pode considerar, né, Jesus, uma pessoa, sei lá, que mora longe, o nosso próximo, do tipo,
com relação a quem está longe, eu não tenho responsabilidade nenhuma. Então eu posso ver a foto de uma desgraça na internet e pensar assim, eu não tenho nada a ver com isso, estou tranquilo, posso dormir em paz. Não é mesmo, Jesus? Esse é o início da história. Agora vem a resposta. Jesus entendeu o lance do cara e falou assim, bom, eu vou ter que contar uma história para esse cara entender o que eu estou falando. Em resposta, veja o que a Bíblia diz. Em resposta, disse Jesus. A história do bom samaritano é uma resposta a qual indagação? Quem é o próximo? Com quem eu devo me preocupar? Quem eu devo amar? E aí então vem a história. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Essa é uma estrada que era conhecida por ser uma estrada perigosa. Então, naquela época, todo mundo sabia. Se você fala da estrada que desce de Jerusalém para Jericó, você está falando de um lugar perigoso. Então, para aquela cultura, Jesus começa a contar e alguém já fala, já começou a contar de um lugar perigoso. Então, quando caiu, naturalmente, nas mãos do quê? De assaltantes. Até agora, os caras que estão ouvindo estão pensando assim, bom, normal. E algumas defesas já começam a ser armado, tipo, mas esse cara devia ter sido no mínimo prudente para não ter pego essa estrada. Deve ter pego no horário errado, estava sozinho, ninguém vai sozinho para um lugar desse. Se foi sozinho para um lugar desse, pediu, né? Notou como é normal que algumas coisas já comecem a acontecer para eu vou tirar a minha vida dessa história. Eu vou tentar me excluir disso. Esse cara está num caminho perigoso, sozinho, pediu para tomar. E pediu para tomar, tomou. O que eu vou fazer? Se ele fosse prudente, vai saber. E também, se estava nessa estrada, boa gente não é. Vai saber se não era bandido também. Suspeito. Suspeito esse cara. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Alguns iriam dizer, tá vendo? Culpa de quem? Do Estado. Cadê a segurança? Olha aí. Tá vendo só? Olha o que o presidente fez. Aqui é culpa do presidente. Tudo bem que a estrada pode ser do lado de casa, mas aqui, nesse caso, a culpa é só do presidente. É claro que nós sabemos que a classe política tem culpa em muitas coisas, mas é tão gostoso jogar nos políticos a culpa da nossa... Adoro jogar culpa em alguém. Não sei quanto a você. Por exemplo, eu sou gordo, culpa do político. A mim, se eles racionassem açúcar, eu não era gordo. Agora eles liberam açúcar, olha aí, fica liberando açúcar, salgadinho em supermercado, picanha, tá lá. Se fosse proibido, não tinha comido, não tinha engordado, não infartava, estava vivo, pronto, olha que beleza. Culpa é do governo. Mas aí Jesus vai começar a quebrar esses argumentos. Porque, veja o que ele diz. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada para acabar com o argumento de o cara era sem vergonha e é por isso que ele estava lá. Quem? Um sacerdote. O que é um sacerdote? O sacerdote é a maior autoridade religiosa de Israel. Ninguém tem mais autoridade religiosa do que o sacerdote. O sacerdote seria, sei lá, no nosso tempo, pensando na comunidade evangélica, o pastor, o bispo, o apóstolo, tem grau mais alto? Tem o querubim. Sério, vocês estão achando que é brincadeira, mas é sério. É o Papa. Podia ser qualquer um, qualquer autoridade religiosa top. Quando viu o homem que está jogado, porque foi assaltado, foi espancado, está pelado, ferido e quase morto, o que ele fez? Passou pelo outro lado. Essa informação, essa frase é muito importante no texto. Guarde essa frase. Passou para o outro lado.
Era uma estrada, essa estrada não é uma estrada tão larga assim. Nós estamos falando de um caminho que, se muito, de largura vai ter de 5 metros, essa era a média, até no máximo 10 metros, dependendo do local dessa estrada. Como Jesus não deixa claro o local da estrada, pense numa estrada de mais ou menos 5 metros de largura. Vamos pensar numa estrada que tem essa largura aqui, dessa arquibancada até essa arquibancada. O que ele faz? O cara está deitado, semi-morto aqui, ele simplesmente dá alguns passos, vem para esse lado e ele então passa pelo outro lado de onde está o cara. Fica bem claro para que ninguém diga, ele não viu. Jesus está dizendo claramente no texto, quando viu o cara, ele foi para o outro lado. Até porque, claro, o sacerdote tem coisas muito importantes para fazer. O sacerdote tem que cuidar do culto. Ele é um cara ocupado, ele está com a agenda lotada. E se você pensar bem, se você olha para a agenda de um sacerdote, na maioria da agenda dele, ele está fazendo coisas para quem? Para Deus. Esse cara é muito ocupado com Deus para ajudar o próximo. Esse cara, ele não tem tempo para ajudar o próximo, porque ele precisa orar. O sacerdote não tem tempo para ajudar o próximo, porque ele tem que preparar um estudo bíblico. O sacerdote não tem tempo para ajudar o próximo, porque o trabalho dele, que é muito importante e tem a ver com Deus, não permite. Então, o que é o natural fazer se você é um sacerdote? Lembrando, inclusive, apenas um pequeno detalhe, que a Bíblia diz em Hebreus que hoje todos nós somos sacerdotes. É um pequeno detalhe, talvez só para a gente se incluir na história. Uma outra coisa, ele pode simplesmente não estar nem ligando mesmo. Passar pelo outro lado pode simplesmente significar, isso não tem nada a ver comigo. Eu não conheço esse cara. Não fui eu que assaltei esse cara. Não fui eu que pedi para esse cara estar ali. Não fui eu que pedi para esse cara se colocar numa situação de risco. Então, se esse cara está ali, se colocou na situação de risco, num lugar que ele sabia que era perigoso, ele que assuma as consequências do seu ato. Ou então, esse cara tem que ter família. Que a família cuide dele. Eu não sou familiar desse cara. Eu não sou amigo desse cara. Eu não conheço esse cara. Eu não assaltei esse cara. Aliás, na minha vida toda eu não assaltei ninguém. Então eu tenho o direito de me colocar longe, de passar pelo outro lado e continuar a minha vida. Ele fez-se distante. O sacerdote fez-se distante desse homem que está quase morto. Mas a história continua. E assim também um levita. O que é um levita? O levita é confundido hoje como alguém que cuida do louvor, né? Mas na Bíblia, o levita é aquele que cuida do templo. Então ele tem que fazer de tudo no templo. Desde cuidar da música que vai ser tocada no culto, até limpar o banheiro do templo. O levita era o faz-tudo que ajudava o sacerdote. O sacerdote fazia o sacrifício e o levita cuidava do backstage. Ele é o road da coisa toda. Ele está cuidando para que tudo funcione bem. Não funcionou bem, o sacerdote olha lá para o levita e fala, produção. Entendeu? Não. Depois vamos falar que o Nando é levita. Não, Nando. Assim também o levita. Está descendo. Quando chega ao lugar e o viu, o que Jesus diz que o levita faz? Passou pelo outro lado. De novo a mesma frase. A mesma frase que Jesus diz sobre o sacerdote, diz sobre o levita. Veja, o levita é um cara ocupado. Porque você deve imaginar que cuidar de um templo todo, na época em que eles estão próximos de Jerusalém, o templo de Jerusalém é grande, toda a cidade de Jerusalém e todo o país ia para o templo adorar, é o templo central do país. O levita é um cara extremamente ocupado, porque o templo é um lugar muito, muito procurado. Mas o grande problema não é o quanto se está ocupado.
O problema é o quanto se está preocupado. Lembre-se que quando nós falamos em relação ao próximo, a questão nunca é quanto você está ocupado, mas sim quanto você está preocupado com alguém. Porque Jesus diz que esse cara, independente da agenda dele, independente do que ele tenha para fazer, passou do outro lado. Assim como o sacerdote, ele fez-se distante. Mas a história continua. Lembre-se, qual é a resposta que Jesus está dando? Quem é meu próximo? Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se. O que é que o sacerdote fez? Passou pelo outro lado. O que é que o levita fez? Passou pelo outro lado. O que é que o samaritano faz? Aproxima-se. Jesus dá a ideia, e isso é fantástico, de que o samaritano estava do outro lado da pista, da estrada. Que o samaritano estava onde exatamente o levita e o sacerdote foram. Ele estava do outro lado. Totalmente contrário ao sacerdote e ao levita, o que ele faz? Ele aproxima-se. É muito engraçado que o samaritano também cruza a estrada. Só que cruza a estrada em direção ao cara que está praticamente morto. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Uma outra coisa interessante, quem é esse cara? É um samaritano. Para a gente entender samaritano, você tem que entender que o samaritano é considerado pelo judeu um pagão. Não porque o judeu achava que o samaritano era um pagão, é porque o samaritano era pagão mesmo. O samaritano tinha vários deuses, o samaritano fazia sacrifício a outros deuses, o samaritano exercia uma religião totalmente contrária a qualquer religião que um judeu praticava. Então, o judeu gostava de Jeová. O samaritano até gostava de Jeová, mas gostava de um monte de outro Deus também. Ele adorava Deus. Só parecia Deus, ele é Deus para todo lado. Era muito normal isso na espiritualidade do samaritano. Quando nós falamos de um samaritano, nós falamos de alguém que o próprio povo de Deus desvaloriza. Porque o samaritano certamente é um cara condenado ao inferno. O samaritano, por exemplo, nunca foi para o templo de Jerusalém, onde o judeu achava que era o lugar de se adorar a Deus. Ele nunca tinha pisado lá. Porque um bom samaritano odeia Jerusalém. Porque, inclusive, a formação de Samaria se dá numa briga pela capital do país. Judeu acha que só vale Jerusalém. Samaritano acha que vale Samaria. Então eles criaram um templo rival lá em Samaria, rivalizando com Jerusalém. Depois o templo de Samaria virou uma bagunça. Entrou todo tipo de Deus lá, virou pagão. Então, o judeu não gosta de Samaria, o samaritano não gosta do judeu não gosta do templo de Samaria, samaritano não gosta do templo de Jerusalém, e fica essa briga. Tanto é que a mulher samaritana, lá no começo do Evangelho de João, chega para Jesus e diz assim: os judeus falam que deve adorar em Jerusalém, nós dizemos que deve adorar nesse monte, que é o monte lá em Samaria. Quem está certo? Ela demonstra, a gente tem uma briga. E aí Jesus, de maneira proposital, diz que esse cara, que fez exatamente o contrário que o sacerdote e o que o levita fez, era o quê? Samaritano. Pense um pouco. Samaritano, vamos analisar segundo a nossa ótica. Vai para o céu ou vai para o inferno? Segundo a nossa ótica. Samaritano, segundo a nossa ótica, vai para o inferno. Esse cara não tem nada a ver com Deus. Esse cara não segue nenhum dogma e doutrina estabelecido na lei. Esse samaritano, porque Jesus não diz o que o sacerdote e o levita estavam fazendo. Do tipo, estão descendo a estrada. Diferente do samaritano, porque, segundo a Bíblia, o que o samaritano está fazendo? Ele está de viagem. A conotação é, ele está no meio de um negócio. É interessante porque o único que estava de verdade ocupado, segundo o que Jesus está dizendo no texto, é o samaritano. E mais,
Onde é que ele coloca o cara semi-morto? No seu próprio animal. O que significa dizer que a partir daquele momento, ele vai a pé. Ele coloca o cara em cima do animal e lembra, ele não tem o neck shocks. Como é que chama? Neck shocks. O que é neck shock? É isso mesmo o nome, né? Ele não tem um Mizuno Cravers. Ele tem uma sandaliona, daquelas que conforme você vai andando no calor e no pó, produz, pense, pé masculino, suando, sandália, pó, pela lei do atrito, pó, água, pele, aquilo vai fazendo assim, ó. Ele vai andando e ele está fazendo isso. Por quê? Porque ele colocou um cara no animal dele. Que é um cara que ele não conhecia. Fazia a mínima ideia. Podia ser uma armadilha. Ele podia estar ali com ketchup, fingindo-se, ele colocou ketchup Heinz, fingindo que era um semi-morto para atacá-lo. Mas ele coloca esse cara, ele se suja com esse cara, coloca o cara no animal dele, vai continuar a viagem a pé, leva esse cara para a hospedaria, paga a hospedaria, diz que são 2 denários. 2 denários é o salário, 1 denário é o salário de um trabalhador braçal do dia. O que significa dizer que ele pegou o salário de 2 dias dele e entregou na hospedaria. Então esse cara comprometeu 2 dias de toda a sua renda e disse para o cara da hospedaria o seguinte: quando eu voltar, vai ter adicional. Eu pago adicional na volta, mas já está aqui 2 dias garantido. É o que ele já deixou ali como cheque calção. Já tinha naquela época. Porque na hospedaria que ele foi, era hospedaria e hospital, e os planos de saúde estavam uma bagunça. Aí fizeram isso, ele teve que deixar o cheque calção. Porque ele teve uma coisa que outros não tiveram. A Bíblia diz que ele teve piedade. Piedade, deixa eu ver se eu coloquei. Piedade é compaixão pelo sofrimento alheio. Para não ter problema, o pessoal fala assim: ah, mas eu não sei direito o que é compaixão. Compaixão é um sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de um outro indivíduo, do outro, acompanhado do desejo de minorar isso, de diminuir isso. É uma participação espiritual na infelicidade alheia, que suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Poucas coisas são tão cristãs quanto isso. Poucas. Porque é exatamente o que Deus tem para conosco em Jesus. Porque Deus envia o seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar, assumir o preço da nossa condenação, fruto do pecado. Morrer na cruz porque Deus foi piedoso para conosco. Deus teve compaixão de mim e de você. Deus aceita aquele sacrifício de Jesus em nosso lugar como nosso substituto, tirando a penalidade da morte da história. E é por isso que Jesus ressuscita. E é por isso que cristãos devem ser piedosos, e é por isso que cristãos devem ter compaixão, porque isso reflete quem o nosso Deus é, um Deus piedoso e um Deus compassivo, que exerceu de maneira plena essa característica dele na cruz. Cristãos não têm o direito, pelo menos se eles quiserem refletir quem Deus é, de não exercer a piedade e a compaixão. Inclusive por aqueles que nós podemos pensar que não merecem. Porque você não pode se esquecer que a Bíblia diz que Deus exerceu misericórdia para conosco enquanto nós ainda éramos totalmente depravados e pecadores. Deus não esperou ninguém ficar bonzinho para dizer: ah, não, agora eu vou morrer na cruz por ele, porque ele é tão bonzinho.
A morrer na cruz por ele é tão fofinho, é lindo, maravilhoso. Não morrer na cruz por ele seria um desperdício. Não! Absolutamente a Bíblia diz que Deus exerce misericórdia por gente tão ruim quanto eu e você. Um samaritano. Voltando para o texto, no dia seguinte, como eu disse, deu 2 denários ao hospedeiro e disse: cuide dele. Quando eu voltar, eu lhe pagarei todas as despesas que você tiver. É interessante porque ele não dá dinheiro para a vítima, mas ele emprega o seu dinheiro para que o mal feito ao homem fosse diminuído. Porque tem gente que, para não ajudar o próximo, usa como a seguinte desculpa: não, eu não vou dar dinheiro porque eu não sei como é que essa pessoa vai usar o dinheiro que eu dou. Ok, mas para quem você dá o dinheiro, então, que você poderia dar a esse homem? Em quem você emprega e aonde você emprega o dinheiro de uma tal forma que ele possa ser revertido para o bem do outro? Em nenhum lugar. Então isso não pode ser desculpa. Tudo bem, eu concordo, por exemplo, que dar dinheiro no semáforo, nem de longe, é a solução para os problemas. Mas a pergunta é, tá bom, o dinheiro que você não dá no semáforo, dá onde? Porque, cá entre nós, há muito lugar sério e comprometido que eu posso fazer isso. Eu sei que o dinheiro é seu. Pelo menos essa é a visão pagã do dinheiro. Porque a visão cristã do dinheiro foi e sempre será: Deus é o dono de todo o ouro e de toda a prata. O que significa dizer que se você tem algum dinheiro no seu bolso, ele é originalmente de Deus, que sendo gracioso, emprestou para você. No entanto, na Bíblia estão estabelecidos princípios de como o dinheiro de Deus emprestado a nós deve ser usado. Porque, do contrário, você tem problemas com aquele que é o dono do dinheiro. Porque se ele é o dono do dinheiro, você concorda que ele tem direito de dizer como é que o dinheiro dele deve ser usado? E você também concorda comigo que nós, que recebemos o dinheiro de Deus, não temos usado o dinheiro de Deus como ele diz que nós devemos usar? É claro que nesse processo todo, Deus é tão gracioso que ele permite, por exemplo, e não há nenhum pecado nisso, que você pegue o dinheiro dele e leve família para a praia. Isso é maravilhoso imaginar. Porque isso é uma coisa que em nenhum momento na Bíblia você tem proibido. Por exemplo, pega a sua família, vai para a praia, passeia, vai comer uma pizza depois do culto, vai comer um lanche, vai fazer alguma coisa. No entanto, a Bíblia diz que se Deus está abençoando você, agradeça, mas não se esqueça de abençoar aqueles que são desafortunados, porque não viver assim é individualismo, e individualismo é pecado, e o nosso mundo é individualista, porque o nosso mundo não é cristão. Aí a pergunta de Jesus é importante: qual desses três, sacerdote, levita ou samaritano, você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer agora. Sim, qual é o próximo? Lembre-se que toda essa história é uma resposta, e agora Jesus chega para dar a resposta. Mas ele pede que o cara mesmo dê a resposta para a pergunta dele. E aí? Você perguntou quem é o seu próximo. Agora eu quero perguntar para você: quem é o próximo da história? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. E Jesus, de novo, diz algo que ele já tinha dito para o cara. Vai e faz o mesmo. Dançou. Dançou. Não devia ter perguntado. Perguntou quem é o próximo, rodou. Rodou bonito. Foi embora para casa depressivo. Tomou 2 cataflã e um uísque. Ou melhor, ele tomou 2 cataflã e um copo de leite, porque cataflã dá uma queimação no estômago. Veja que interessante. O samaritano fez-se próximo do cara. A pergunta não é mais quem é o seu próximo. A pergunta é de quem você vai fazer-se próximo. Essa é a pergunta. Cristão não espera o próximo chegar perto para ajudar. Cristão se torna
intencionalmente o próximo de alguém. Notou? É totalmente diferente, porque o cristianismo não é uma reação, é uma ação intencional. Eu olho para o mundo em que eu estou vivendo e começo a pensar, de quem eu vou ser o próximo? Eu estou num lado da estrada, em que momento eu vou cruzar essa estrada para ir em direção a alguém que está precisando de alguma coisa e não viver mais da maneira egoísta como nós somos ensinados a viver desde que nós nascemos. Por isso que a frase passou para o outro lado e aproximou-se são frases extremamente importantes no texto. Porque mostra a postura daquele que verdadeiramente quer agradar a Deus. Aquele que quer agradar a Deus não espera a desgraça acontecer ao seu lado para agir, mas vai em direção a seres humanos desgraçados, oferecendo a profunda graça que só há em Jesus. Qual é o maior incentivo que eu tenho para fazer-me o próximo de alguém? Jesus fez-se próximo do ser humano. A Bíblia diz que o verbo de Deus, a palavra de Deus, o logo de Deus, fez-se carne e habitou entre nós. Diminuiu a distância que havia entre nós e o nosso Deus. E foi morrer numa cruz, reatando a conexão que havia sido perdido lá em Gênesis 3, quando nós pecamos. Esse é o maior incentivo que eu tenho para não ser individualista, porque Deus não é individualista. A pergunta que nós temos que colocar em nosso coração e começar a ter que responder agora, todos os dias da nossa vida é: de quem eu vou ser o próximo? De quem eu vou ser o próximo? Porque se eu não tenho essa postura, vivendo no mundo que a gente vive, dependendo do bairro que você mora, nunca um próximo necessitado vai estar do seu lado. Já imaginou alguém morando, por exemplo, num condomínio fechado? É muito possível você viver 24 horas do dia sem cruzar com nenhum necessitado. Nenhum. E aí quando eu olho a foto de um menino sírio de 3 anos morto na praia, aquilo é um choque, porque, olha, o mundo é mau. Olha que horror. Pessoas inocentes estão morrendo. Olha que... deixa eu assistir um pouco de Discovery Channel para esquecer a foto. Olha, deixa eu, sei lá, assistir... Jogar um PlayStation 4 e matar todo mundo no PlayStation 4. Jogar aquele jogo... Como é que é o jogo lá? Um jogo violento. O que é? GTA V, matar todo mundo para esquecer o menino sírio morto numa praia da... Tem um jogo que você pega um carro e passa em cima das pessoas. Você ganha, conforme o atropelamento, você ganha mais ponto. Isso é para esquecer que as pessoas estão morrendo. Ai, como Deus deve estar feliz! Já imaginou? Deus deve estar olhando e falando: muito bem. Aí Deus lá de cima, eu vou dizer pai de santo, porque só para o pessoal não ficar ofendido, né? Eu vou dizer pai de santo, porque pai de santo é considerado pelo movimento evangélico alguém que se assemelha mais ao samaritano, sei lá. Estou usando apenas a título de comparação. Podia ser, sei lá, um palmeirense, mas vai pai de santo mesmo. É como se Deus olhasse e falasse: no entanto, eu vejo um pai de santo cruzando a estrada, colocando um cara semi-morto no carro dele, levando esse cara, cuidando desse cara, abençoando esse cara. E aí, imagine Deus aparecendo num culto na nossa igreja dizendo assim: quem fez o que Deus queria? O pastor? O líder de louvor? Ou o pai de santo? E aí a gente responde: foi o pai de santo. E aí, para terminar a pregação, Jesus olha para um monte de crente e diz assim: façam como o pai de santo. Eu duvido que alguém chamaria Jesus para pregar de novo nessa igreja. Já imaginou? O cara termina a pregação dizendo assim: vão e façam como o pai de santo. Agora, Senhor Deus abençoa. Oi, aí a pessoa, imagine ele, agora vamos receber a bênção. Você já até cruza o braço. Eu não.
Eu não vou receber essa benção. Que esse cara veio aqui, pede para eu fazer igual o samaritano. Esse cara não sabe quem é samaritano. Esse cara tá louco. Acontece que na lógica do reino, não basta saber. Na lógica do reino, o saber deve tornar-se prática. Porque se mesmo Jesus um dia disse para uns caras parecidos com o espírito na lei, os ladrões e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino do meu Pai. Ai. Jesus estava dizendo Jesus estava dizendo que tinha prostituta mais próxima do reino do que um perito na lei de Deus? Uhum. A gente no reino corre o risco de passar pela governadora e falar assim: olha, bando de mulher e travesti indo para o inferno. E aí Deus olha e fala assim: não, 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 não. Porque na fila elas estão com a senha 5 de chamada, você está com a 200. Então cala sua boca. Isso é profundamente estranho. Mas ao mesmo tempo é profundamente cristão. Onde o pecado não pode ser justificado. Mas a alienação também é pecado. O individualismo também é pecado. O laicaholismo é também pecado. Eu espero que nós sejamos uma igreja sempre menos contemplativa e mais ativa. Sempre menos evangélica e mais cristã. Sempre menos igual para ser diferente. Não diferente do mundo, também. Mas infelizmente nesse tempo, diferente do mundo e da igreja evangélica. Uma igreja que ama. Uma igreja que não tem medo de gente que peca. Porque gente que peca não contamina. Contamina é quem acha que não peca. Esses são piores. Nunca fique perto de quem acha que não peca. Porque esse, além de não ir para o céu, vai tentar a todo custo evitar que você vá também. Fique próximo daquele que peca e coloca o pecado diante de Deus, dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Porque segundo o que o próprio Jesus disse, um dia um cara estava orando assim no templo e ele voltou justificado para casa. Porque ele reconheceu a necessidade de Jesus. E todos nós temos necessidade de um Salvador. O individualismo é um mal. A gente tem que combater o individualismo e viver para a glória de Deus. Que Ele nos abençoe. Que Ele nos abençoe. Deus guarda a nossa vida para que possamos fazer o nosso melhor para o Senhor, para a glória do Teu nome. Vivendo uma vida de amor, compaixão, piedade. Tendo misericórdia. E tendo a misericórdia como demonstração de um Deus misericordioso que Tu és. Em nome de Jesus. Amém.